pra me aquecer. Sei, é rima pouca, mas é o que deu pra ter. Quero o que é simples, simples é o que traz um ponto de curar. Sujar minhas botas de terra e de paz. Uma das minhas músicas preferidas do meu amigo Bernardo do Espinhaço, de terra e de paz. Muito obrigado. Muito bom ter você me ouvindo aqui no podcast Reset Humano, com o episódio número 88 na segunda temporada. Aliás, encaminhando para a terceira temporada em 2022. O tema deste episódio é Um Mundo Melhor. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento mais uma vez com muita alegria este episódio e considero especial. Hoje selecionei 4 inspirações, que são 4 amigos pessoais que foram destaques em 2021 aqui no podcast Reset Humano, com suas histórias inspiradoras e formas diferentes de ver o mundo. São os campeões de plays com os podcasts mais tocados. São eles, Ales Verzutti, meu amigo, que é mergulhador profissional e artista plástico, que mora atualmente na Itália, participou do episódio Busca a Vida. Minha amiga Paula Nader, que sou muito, mas muito seu fã. Ela é trekker, pratica trekking e atualmente ela é executiva, ela é VP do grupo SBF, que entre as marcas que gerencia tem a gestão da Centauro no segmento esportivo, entre outras. Ela participou do episódio Sua Atitude Pode Mudar o Mundo. A outra entrevistada é a Trícia Cristilli, que é especialista no desenvolvimento humano, nos aspectos emocionais, ocupacionais, intelectual, social e espiritual. E por último, uma pessoa muito especial. É o nosso querido super-humano Carlos Dias, que já correu em vários extremos do nosso planeta. É considerado um super-homem pela History Channel e tem 2 recordes homologados no livro dos recordes brasileiro. É organizador de corridas, ou seja, vai ser um super episódio com 4 histórias inspiradoras, com atuações em diversas áreas destas pessoas, mas com uma paixão que une todos, que é viver experiências junto à natureza. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil, Dr. Shape e Aventure Box. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Você conhece a Aventure Box? A Aventure Box é uma plataforma de atividade outdoor e aventuras na natureza. Conheça nosso perfil no aventurebox.com. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias inspiradoras, a partir de histórias de vidas. E vamos para as perguntas? Quero o que é simples, simples é o que traz um ponto de curar. Acho sua trajetória muito inspiradora, mas nós sabemos que nada vem pronto e que não é fácil construí-la. Conta para nós um pouco de sua jornada desde Sertãozinho, sua cidade natal, até Savona, na Itália.
Sertãozinho, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, né? Nasci ali em 1976, dia 3 de maio. Sou touro em ascendente em touro. Sertãozinho, tudo muda muito, né? Mas Sertãozinho, na minha época de adolescente, era uma coisa maravilhosa, uma loucura total, com as repúblicas de carnaval e tudo mais, né? A gente falava que a cidade, se você cobrisse, virava circo, se cercasse, virava hospício. Só tinha louco. Mas foi a minha escola e é o meu sangue, né? Eu agradeço muito. Cidade, depois, e sempre, né? Califórnia brasileira, cidade de empreendedor, 100 mil habitantes, 500 indústrias de exportação de energia, né? Os caras... antes era o programa Suco Alcooleiro, depois as indústrias que trabalham para montar as usinas, né? É uma cidade muito próspera. E ali eu estudei, depois fui fazer cursinho em Ribeirão Preto e queria abrir horizontes e escolhi São Paulo para fazer a faculdade. Eu fiz FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, no Pacaembu, Comunicação Social. Uma faculdade cara, né? Tentei fazer estágio na área, só que não pagava muito, precisava de grana para ajudar a pagar a faculdade. Entrei em banco, lá em Santo Amaro, 3 horas de busão para chegar no trampo. Depois saía do banco, entrei como caixa, né? Já ia direto para a faculdade, rush. Chegava na faculdade, a aula começava às 7 até às 11. Chegava em casa 00:30, 1h. Isso 4 anos e meio nós passamos assim, né? Morava na casa dos meus primos, do Toninho, da Sônia, do André e do Alexandre Mora, que tem o mesmo nome e sobrenome meu. Foi a minha família, viraram meus irmãos, né? E na faculdade de comunicação eu tive muito contato com o pessoal de cinema. Eu fiz relações públicas, né? Mas muito contato com o pessoal de cinema, de rádio e TV. E eu sempre tive a arte no sangue, né? Tanto que na faculdade eu fiz o trabalho de conclusão da faculdade, só que o de verdade mesmo foi empresariar um artista-compositor, que eu tive sucesso nessa coisa. Consegui levar a música dele para Simone, fazer show em tudo quanto é canto. Isso aí em concomitância com o banco, né? Trabalhava no banco, faculdade e fazia o produtor de música, né? No banco em 10 anos eu tive 10 promoções. De caixa eu fui para estratégia, cuidar de hospitais, clínicas e laboratórios, depois para mesa de operações, depois de novo para estratégia para pessoas físicas, baixa renda, depois inteligência competitiva, staff da diretoria de estratégia, vice-presidência de finanças, e foi quando eu pedi para sair do banco, né? Pedi para sair, eu acho que na minha melhor fase, na época eu ia dar palestra pra galera, né? Viajava pra caramba, tinha uma vida boa. Só que aquele ambiente não estava me destruindo por dentro, né? E eu queria mais, eu queria viver. E para viver,
eu abri mão. E como eu falei, o que me deu força foi a expedição que nós fizemos para Torres del Paine. Primeira coisa que me veio na cabeça, por influência do meu primo Rodrigo Sampaio, que trabalhava já em cruzeiro, eu ficava louco com as histórias do cara. Eu decidi me inscrever para trabalhar no cruzeiro. Então eu saí do banco, comecei a fazer os testes para entrar para trabalhar e fui escolhi, passei na seleção lá para trabalhar em cruzeiro. E eu fui trabalhar no Costa Concórdia, naquele navio que virou. 2 anos depois que eu saí do navio, graças a Deus. Fui fazer Cashler, né, que é a contabilidade do navio, fazer o fechamento do cassino. E nisso conheci muitos países, treinei as línguas, né, que eu já estudava quando trabalhava no banco, espanhol, italiano e inglês. E aí fiz 8 meses trabalhando no navio todos os dias, né? E depois acabou meu contrato, eu fiz 2 meses como passageiro, né, passeando. E quando eles me deixaram em Roma ali para voltar para o Brasil para esperar o meu próximo contrato, eu já sabia que eu não ia mais voltar, eu deixei toda a minha farda no navio, eu rasguei a passagem e eu fiquei sem lenço, sem documento na Europa. Esse meu primo, o Rodrigo, né, que trabalhava em cruzeiro, ele queria fazer o documento. Então eu fui para Badia Polesine pegar o documento do meu bisavô para dar para o meu primo. E aí passeei, né, Vêneto, Badia Polesine, que é província de Rovigo. Fui lá, peguei o documento, tudo. E nesse tempo eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, nada. Foram 3 meses sem fazer nada. O ócio criativo foi maravilhoso. Morando em hotelzinho, obviamente depois a despesa começa a apertar. Um dia eu estava na praia lá, vejo um cara com a camisa do São Paulo, Juninho, meu amigo. E eles estavam na Itália para fazer a cidadania, né? Fiz amizade com os caras, saí do hotel, os caras deixaram, fui morar na sala deles, num colchão lá. Entendeu? Minha toalha era uma toalhinha que meu irmão deu no casamento. Eu estava desprovido de tudo que era matéria. Vivendo o dia, cara, foi uma sensação maravilhosa. E uma coisa que eu queria ter feito na minha vida muito e eu não consegui, porque eu fui para São Paulo, morei com meus primos, que era a República. E aquilo ali era uma espécie de república, uma república muito legal. Enquanto eu estava morando com os caras, eles começaram a trabalhar na roça, colhendo manjericão. Eu fui com eles trabalhar lá, trabalhei um tempo na roça. Enquanto eu estava trabalhando na roça, fiquei sabendo dessa possibilidade de um curso para fazer mergulhador profissional, 52 metros, né? Solda submarina, tudo, patrocinado pela União Europeia. Tinha 29 italianos e eu só de brasileiro, né? Italiano participando para ganhar a bolsa. Eu passei em 5º, teste teórico, físico. E eu estudei 6 meses, 8 horas por dia, 5 dias por semana para pegar esse brevet, né? O meu estágio foi na Sardenha, em arqueologia marina. Eu trabalhava 6 horas por dia no lodo, no escuro total. Eu consegui recuperar uma ânfora de 2.000 anos. Isso aí foi uma emoção muito grande na época. O cara que me deu o estágio lá morreu. O irmão dele também, 2 mergulhadores fudidos. Então os caras que pira e desce com 2 bombas, 200 metros, deu pane. Tchau. Aí depois acabou o curso, trabalhei um pouco como mergulhador em offshore, em Alácio, que é a pérola do Mediterrâneo, onde que minha mulher nasceu. Nisso eu já estava namorando com a Ingrid, gente, eu acho que já estava morando junto, né?
E ia trabalhar lá, dezembrão, 0 grau, acordava 4 horas da manhã, trem, 7 horas, ia pro meio do mar fazer inspeção de boa de elevamento de peixe, né? 50 metros. E aí trabalhei tipo 3 semanas, o cara enrolado, não queria pagar, e eu deixei ele. Aí, nessa aí, minha mulher tinha um comércio que atendia os marinheiros, né? Aqueles que trabalhavam no navio de cruzeiro, porque eu moro em Savona, né? Não é Gênova, é Savona. E os cruzeiros paravam aqui em Savona, né? E tinha essa loja que dava serviço para eles, né? E aí eu tava sem fazer nada, a gente começou a trabalhar junto. As meninas que trabalhavam com ela deixaram ela para abrir uma loja de concorrência embaixo do porto lá, para fazer ela fechar. E a gente começou a repensar a loja. E aí no espaço que a gente tinha ali, fez um acordo com a TIM, começou a fazer um teste. Na época que começou a sair os chips internacionais, né? A gente falava mais línguas, aí eu dava o atendimento. Sei que no botequinho lá, 3 vezes a gente vendeu mais chip da Itália, né? E aí, depois disso, prevendo que as coisas poderiam mudar, a gente investiu para sair dali e ir para a esquina, que é de frente para a Torretta de Savona, né? Que obviamente, nas devidas proporções, se fosse Paris, é de frente para a Torre Eiffel. A Torretta de Savona é o símbolo máximo da cidade e a nossa loja é no pé da Torretta, né? E em cima a gente tem essa parte de telefonia, tem a parte de operação financeira. E por ideia da minha querida esposa, a gente abriu a galeria no andar de baixo, né? Porque nesse interim eu retomei a pintura, comecei a pintar de novo. No Brasil eu pintava quando eu estava trabalhando no banco, né? E eu retomei aqui. E aí eu fiz a minha primeira mostra na Vila Cambiaso, que é um palácio histórico de Savona, que abrigou muitas personalidades históricas, né? Entre elas Napoleão Bonaparte. E minha primeira mostra pessoal foi ali. Morá, você já caminhou muito em montanhas, também pedalou bastante e é mergulhador profissional. Ou seja, o esporte na natureza faz parte da construção sua. Como a natureza te ajudou a construir o artista plástico reconhecido de hoje? Aliás, o artista sempre esteve contigo? Esporte e arte caminharam juntos? Na minha concepção, não existe nenhuma forma de arte que chegue aos pés da arte suprema da natureza. Isso na nossa percepção humana, hein? Porque se você pegar a águia, ela enxerga 40 mil vezes mais do que a gente, o cachorro ele escuta 40 mil vezes mais do que a gente, os elefantes se comunicam em ultrassom, né? Para se proteger dos inimigos e para andar e fazer as expedições deles em busca de alimento e água. A cor, o pôr do sol, a diversidade, os elementos, as formas de vida, é a coisa mais surreal e impressionante que pode existir, né? O artista, ele é
microcosmo, 1 milímetro, 1 centímetro, um nada. Qualquer artista ou qualquer pessoa perto da majestade da natureza, né? Obviamente, tendo contato, né? Tendo a experiência que eu tive com a montanha, com o pedal aqui na Riviera Italiana, né? Faço de vez em quando os meus 60 quilômetros, né? Na Riviera aqui, o mergulho, né? Essas coisas me fazem sentir mais próximo desse espírito divino. Isso, obviamente, me ajuda na composição das obras, porque o meu trabalho é muito instintivo, né? Eu tenho a composição das cores e uso a ideia e a sensação e tento colocar em prática aquela coisa ali. Aí você pergunta se a arte e o esporte eles caminham juntos. Muitas vezes sim, e muitas vezes não, né? Aí você vê que tem o Yin e o Yang. A gente pode pegar algumas coisas, né, do esporte, principalmente o esporte de aventura, que enriquece muito, ou não. Existem formas de arte que execram essa parte e vai muito no sentido dark da coisa, né? Como excesso de droga, álcool e de coisas nesse nível, né? Depende da antena. O artista é uma antena, né? Muito relativo. Direto e reto. Mora, o que mais te preocupa na humanidade atualmente? Eu não me preocupo com a humanidade. Se é uma coisa que o ser humano é bom e fantástico, é na superação e na adaptação a ambientes controversos, né? Vê a entrevista que você fez com o Carlos Dias aí, o Super-Humano, ou com o Guilherme Cavallari, né? Lição de vida e de resistência. Entendeu? O que me preocupa é com o tempo que as pessoas perdem com coisas desnecessárias, com poderes desnecessários, com em italiano fala avidità, né? Com a avareza desnecessária, né? O que me preocupa mais é a percepção humana da humanidade. Eu tenho um papelzinho aqui que eu coloquei na minha frente, eu leio quase todo dia, né? Que é a quantidade de toneladas de ouro por países, né? De 1 a 9. O primeiro tem 8.000 toneladas, né? E aí vai descendo. Em contrapartida, tem 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimento que são desperdiçados por ano no mundo. Isso me preocupa na humanidade. Mora, uma pergunta que representa muita coisa no mundo contemporâneo e gostaria de saber sua opinião. Existe relação entre pobreza, desigualdade e meio ambiente? Eu acho que a relação entre a pobreza e a desigualdade tem muita relação com o meio ambiente. Isso aí, como história da evolução humana, né? A partir do momento que o homem parou de ser viajador, recolhedor e começou a estabelecer pontos fixos,
com a agricultura, ele começou a ter a ideia da propriedade. Com a ideia da propriedade, a sede de bens e de poder, a degradação do ambiente e da natureza humana e a propagação da infelicidade, dos problemas psicológicos, os distúrbios, os problemas físicos e a propagação da miséria da mesma espécie, em pró do acúmulo, né? Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Paula, e já de cara, queria saber se a sua atitude pode mudar o mundo. Isso, claro, baseada na sua experiência de vida, junto ao mundo corporativo, junto à sociedade e à natureza. Olha, essa pergunta é bastante ampla, mas se eu tivesse que responder em uma frase, seria, obviamente, a atitude individual. É a ferramenta mais importante que a gente tem para promover as mudanças que a gente quer ver acontecendo no mundo. Dentro desse universo enorme, eu acho que tem, enfim, acho que esse universo enorme parte das decisões que a gente toma todos os dias, em todos os aspectos da vida, em como a gente quer se relacionar com os outros e com o lugar que a gente vive. Agora, um recorte bom da gente pensar, porque é um recorte muito prático, é o recorte do consumo, né? Então, se você quer desincentivar determinadas questões, você pode fazer a reflexão e parar de consumir coisas, produtos, serviços, conteúdos que de alguma maneira alimentam essa cadeia que você quer desincentivar. E o inverso é verdadeiro, né? Então, se você quer incentivar determinadas coisas, passe a escolher a partir do seu consumo, que você pode começar agora, de novo, consumo de conteúdo, de produto, de serviço, do que for, passe a escolher consumir de pessoas, marcas, empresas, que no final do dia a gente está falando sempre de pessoas por trás de tudo isso, que estão fazendo um trabalho pensando de fato naquelas coisas que você valoriza e nas transformações que você quer ver no mundo. O sucesso para o ser humano está intimamente ligado à sua melhoria de vida em vários aspectos, econômicos e estilos de vida, etc. E nas empresas, muitas vezes significa aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro, entre outros benefícios. Está na hora de reciclarmos o conceito sucesso no ser humano e nas empresas? Olha, Fred, eu acho que de novo a gente está falando de um aspecto que ele para ele se tornar coletivo e ganhar força, ele tem que começar no nível individual. Nós fomos educados para acreditar, para entender que o sucesso é uma composição de determinadas coisas que foram sendo pré-convencionadas aí, ao longo dos séculos e que hoje podem não fazer mais sentido, né? Seja as coisas em si, os componentes em si que a gente acreditou a vida inteira que era sucesso, ou eventualmente o peso desses componentes na equação, se a gente puder falar dessa maneira. Agora, eu não tenho dúvida que mais do que reciclar o conceito de sucesso, esse processo individual ele deve buscar ressignificar sucesso, porque é assim que a gente vai construir novas relações, sejam relações profissionais, sejam relações pessoais, é assim que a gente vai mudar a educação das crianças e é assim que a gente vai começar a instalar o conceito de sucesso que pode fazer sentido daqui para frente. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. Na sua visão, desenvolvimento sustentável é uma realidade a ser alcançada? O homem e harmonia com o meio ambiente é realidade ou utopia? Olha, desenvolvimento sustentável, em alguns aspectos, é uma realidade que não será alcançada por um motivo simples e triste, porque a gente já esgotou os recursos para o futuro. Então, em alguns aspectos, não tem mais volta, né? Tem, sim, se a gente entender que o modelo mental daqui para frente tem que ser um modelo de regeneração, um modelo que permita que a gente promova crescimento econômico e melhor condição de vida para os 8 bilhões de seres humanos que hoje estão no planeta, de uma forma a regenerar esse planeta. E isso é uma urgência porque os impactos eles já estão acontecendo. Então não é uma discussão de futuro, a regeneração, na minha opinião, é uma discussão presente. Paula, segundo o estudo, em 2018, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume, ou 11,3 milhões de toneladas. O número faz do país o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Quero citar uma frase do Marcelo Herbert Ribeiro. Realmente, atrás de pequenas escolhas esconde-se gigantescos problemas? Agora a gente vai voltar um pouco no começo da conversa, quando a gente estava falando da importância da mudança de atitude individual, e eu destaquei o consumo como um aspecto bem relevante aí nesse contexto, porque, por exemplo, na questão do plástico, boa parte do resíduo, do descarte de plástico, ele tem origem doméstica, ou seja, se a gente não mudar o hábito cotidiano dentro de cada casa, da minha, da sua, do vizinho e assim por diante, a gente não vai conseguir reverter e eliminar esse problema do plástico do planeta. E isso vale não só para plástico. A gente já hoje tem informação suficiente para entender também que, por exemplo, alimentar e vestir 8 bilhões de pessoas acaba produzindo impactos que hoje, sejam ambientais, sejam sociais, que hoje já não são mais toleráveis. Então, uma vez mais, a gente volta para o mesmo ponto de observação, que podemos fazer muitas outras coisas, mas talvez uma das atitudes mais urgentes e mais fáceis de tomar, inclusive, seja mudar as nossas escolhas e decisões de consumo. Trícia, e já de cara, queria te perguntar o que é transição de era versus transição pessoal? Vamos lá, transição de era, para mim significa mudança, aprendizado, aprimoramento deste plano de vida, do planeta, da humanidade, que ocorre durante um período relativamente longo, de acordo com o nosso olhar do que é tempo, e que irá nos levar necessariamente para um cenário significativamente melhor. Da mesma forma, a transição pessoal é resposta, é uma conquista, portanto, resposta de um processo não rápido de aprendizado, de aprimoramento, de evolução, apesar de eu não gostar deste nome, porque evolução é um juízo de valor, é muito relativo, mas para você necessariamente significará porque você estará numa situação confortável, já que será de forma legítima, você mesmo estará num processo de
muito mais satisfação e realização pessoal. Para mim, isso significa um processo de transição. Quando olhar para você dentro do seu ecossistema, da sua vida, será diferente. Será um incômodo a princípio e depois de estabelecido um processo confortável. Entendeu? Então, é exatamente a mesma coisa que uma transição maior. Agora, imagine estar num processo de transição pessoal dentro de um processo claro de transição de era, que, para mim, é o que estamos vivendo hoje, inclusive sendo provados, agora espiritualmente falando. Na sua visão, homem e natureza são a mesma coisa? Ou seja, se não cuidarmos do homem, não cuidarmos da natureza e vice-versa? Ah, fácil. Homem e natureza são a mesma coisa. Precisamos cuidar de ambos com a mesma intensidade, responsabilidade, respeito e dedicação. Para garantir a sua integridade, né? Na verdade, o que infelizmente não foi feito ao longo dos últimos séculos, especialmente nos últimos séculos. O que já está fazendo com que a gente pague uma conta enorme. Mas, sem querer ser poliana, tendo uma visão otimista, eu acredito sinceramente num processo de reset humano, portanto, num processo de conscientização da humanidade e que hoje, na sua maior parte, briga por essa integridade, por cuidar com responsabilidade da natureza, da mesma forma como tem brigado pelo homem. Então, apesar de todos os desafios e claros desafios de um processo de transição maior, eu acredito nos processos de transição pessoal, de reset humano, que podem levar para uma recuperação, para reconstrução do que nos foi entregue, presenteado pela ordem divina. Sua experiência corporativa é grande e com certeza se deparou com muitos perfis. Na montanha não é diferente, onde eu realizo expedições. Quando viajo com pessoas, em 24 horas eu tenho uma noção bem clara de como essa pessoa funciona. Isso me lembra habilidades e competências do ser humano. Quais habilidades necessárias você destaca para o futuro do ser humano na vida? Inteligência emocional, resiliência, flexibilidade, coragem, capacidade de realizar, o contrário de procrastinar, mas também especialmente de suportar, de se adaptar, de mudar e de seguir em frente. Muitas mudanças ainda estão por vir. E sem isso, acho bem difícil sobreviver. Trícia, como você tem percebido o movimento de transição na vida das pessoas ao seu redor, já que você atua com o bem-estar corporal, emocional, ocupacional, intelectual, social e espiritual? Bem importante sua pergunta. Temos sido constantemente procurados no Espaço Okavango e todos os profissionais que eu conheço ao redor por pessoas num processo claro de transição, de busca de mudança do seu reset pessoal. Justamente em resposta a uma crise sociopolítico-econômica que já vem se arrastando no Brasil e no mundo, mas em especial em função do processo da crise sanitária
mundial. Os objetivos são mudança de vida na família, mudança de vida pessoal, mudança de vida profissional, são motivos diversos, como já foi falado, e promovidos pelo desconforto e pelo incômodo que a vida vigente tem proporcionado, em função, inclusive, especialmente pelo cenário maior, mas por coisas que com certeza já incomodavam. Então, provavelmente, também tem aquela questão energética espiritual que começa a forçar a sua alma, portanto, vai trazendo à tona o propósito de alma, para que a pessoa venha, de alguma forma, cumprir o seu chamado de vida, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho de espiritualidade no processo. Então, tem isso, somado ao desconforto, ao incômodo ou à agressividade que o cenário ao redor proporciona muitas vezes. No mundo corporativo, os profissionais executivos, etc., têm trabalhado 24/7, ou seja, enxugou-se muito mais as corporações, é exigido muito mais. Então, mesmo em casa, mesmo no processo de home office, a exigência é infinitamente maior e acaba que você não consegue resolver o que se espera num processo de home office, que é justamente estar próximo da família. Eu tenho muitos casos que chegam até mim que isso não acontece, e aí o estresse vem maior, e aí os problemas crescem, e aí outras questões. Então, assim, a procura por uma luz, pelo sonho de conseguir equilibrar os vários aspectos da sua vida e, da mesma forma, ter condições terrenas, portanto financeiras, de manter seu status quo, o status quo da sua própria família, garantir o básico, garantir o fundamental e seguir com algum conforto e tranquilidade, tem nos procurado demasiadamente, especialmente de alguns anos para cá, com muito mais força no último ano. Qual foi seu maior aprendizado após tantas corridas realizadas? Fred, o meu maior aprendizado após tantas corridas realizadas nesses meus 28 anos é que as amizades construídas em cada um desses ambientes, elas são verdadeiras relíquias, verdadeiros troféus, recordes. As amizades que eu construí em cada canto do mundo, mesmo não falando a língua fluentemente, nem o inglês, nem o árabe, nem o mandarim, nem o indiano, mesmo com toda a minha escassez linguística, né, a falta de fluência, eu tive uma habilidade incrível de conexão com essas pessoas e posso falar que foi conexões muito verdadeiras. Eu nunca esqueço, no último dia, no deserto do Saara, durante os 7 dias, o povo local, no caso eram os beduínos, eles trabalhavam no acampamento, né? A gente ia avançando por dia, uma média de 40 quilômetros, né? E dormia nos acampamentos. E nesse acampamento sempre tinha uma fogueira em círculo, o acampamento sempre foi em círculo, fogueira com água quente para a gente fazer a nossa comida. E quem enchia nossas panelinhas com água quente era sempre o povo local. E ali começava a interação com o povo local. E no Saara, especialmente, os beduínos torceram muito para mim durante toda a minha jornada. E na penúltima, ou melhor, na última noite, antes de a gente ia dormir e no outro dia ia ser a largada da última etapa, que a gente ia chegar no Cairo, na frente das pirâmides do Egito. No meio do deserto, os beduínos me procurou na minha tenda e vieram se despedir, mas com uma emoção gigantesca. Eu não falava a língua deles, o árabe, nem eles falavam o meu idioma português e muito menos o inglês. Mas a gente ensaiava poucas frases, né, e que fazíamos nos entender.
Mas a maior conexão era o olhar, o sorriso, o choro e o abraço. Eu sabia que ali talvez eu não voltaria a ver aqueles rostos novamente. Então aquela despedida era uma despedida muito forte, parecia membros da família falando, agradecendo, né, a minha presença ali naquele deserto. E isso aconteceu em outros grandes ambientes, como o Nepal, com as crianças do Nepal, com os índios amazônicos, com os povos Uighur da Mongólia e também com os vilarejos da ilha de Madagascar. Então, cada ambiente desse me trouxeram muitos aprendizados. E uma coisa que eu aprendi muito foi o poder da amizade nos momentos mais difíceis de uma jornada. Amigos que eu fiz em ambientes extremamente hostil, mas que a gentileza prevaleceu e ali nos traz uma esperança que existe sim gentileza em lugares extremos. A gente vê muito, às vezes, nos centros urbanos, as pessoas se hostilizando, as pessoas competindo por nada e esquecendo a essência do ser humano, que é a coletividade, colaboração, o abraço, o incentivo, o olho no olho, a satisfação da vitória do outro, a satisfação da conquista do outro. Então, eu aprendi muito a ser muito mais colaborativo do que ser competitivo após tantas corridas que eu enfrentei, que eu percorri na minha jornada. Quais os maiores desafios do ser humano, Carlos, em nosso planeta, na sua visão de mundo? Fred, os maiores desafios do ser humano no planeta, eu acho que é respeitar o solo onde ele percorre. Respeitar de fato o solo onde ele percorre. O que nós assistimos hoje é que o ser humano está se distanciando do mais importante bem que ele tem, que é a natureza, a sua natureza. Porque nós somos a natureza. E ele está conseguindo destruir, poluir, ofuscar de forma geral o seu bem maior, que é a natureza. Você conseguir poluir seus rios, contaminar a terra, deixar o ar ofuscado e achar que isso é tudo bem, é difícil. Mas o ser humano tem um grande desafio pela frente, que é buscar esse equilíbrio, é buscar esse diálogo com ele mesmo, esse diálogo com a própria terra, onde ele pisa. Ele, ao invés de impor o seu pé no solo, ele fazer uma conexão verdadeira com esse solo. Usar realmente toda a inteligência adquirida durante anos para usar, para reconstruir, não destruir. Para conectar, não separar. Ao invés de apontar dedo, abraçar. Ao invés de julgar, respeitar. E o ser humano tem um grande desafio, que é justamente criar novas conexões de valor. E quando eu digo conexões de valor, é conexões de construção de pontes para que todos tenham a sua essência novamente respeitada. E aí a gente conseguir ter relacionamentos interpessoais mais valiosos, porque o homem cada vez mais está se afastando da sua própria essência.
Ninguém vai conseguir comer um tênis, ninguém vai conseguir comer uma mesa, ninguém vai conseguir respirar dióxido de carbono, ninguém vai conseguir beber esgoto. E muitas vezes, tudo que nós jogamos no rio, nos mares, no ar e na terra, volta para o nosso próprio prato. Vamos refletir sobre isso. Carlos, por que ser feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Por que ser feliz, Fred? Porque eu tô vivo. A vida para mim é tudo. Até eu brinco com as pessoas. Tem um joguinho que eu falo: o que representa o oceano para vocês? As pessoas sempre falam: infinito, grandeza, paz, esplêndido. Então a vida é um monte de situações assim, esplêndida. Às vezes traz paz, às vezes é misteriosa, às vezes dá um friozinho na barriga. Então viver é um friozinho na barriga. As pessoas sempre perguntam para mim: você já correu várias provas, ainda você sente a mesma coisa que você sentia quando você correu a primeira? Sinto. Todas as vezes que eu vou percorrer uma prova, tenho friozinho na barriga. É como se eu estivesse começando a fazer aquela prova naquele momento. Então eu levo minha vida desse jeito. Se eu pego o meu filho, por exemplo, no meio da semana e nós passamos o dia junto, aquele dia é um dia que tem que ser extraordinário para nós dois ali. Nas brincadeiras, no abraço, no carinho, nos elogios. Tem que ser extraordinário. A gente tem que transformar esse dia num dia mágico. Se eu estou com um grande amigo de infância, um amigo que a gente encontra no meio de algum lugar desse planeta, são momentos mágicos. Se eu estou percorrendo a trilha, se eu estou correndo no asfalto, se eu estou fazendo aquilo que eu mais amo, eu estou feliz, eu sou feliz. Não é nem que eu estou feliz, eu sou feliz. Porque eu vivo a minha vida realmente de forma plena, de forma verdadeira. Eu agradeço mais do que reclamo. Essa é a minha postura de vida. Agradecer mais do que lamentar. Muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando de tudo, de tá sol, tá frio, tá quente, tá ventando, a água tá quente, a água tá fria, tem espinho, né? A gente tá numa prova, muitas vezes uma prova na cidade, a água tá gostosa, tá fresca, a pessoa fala: a água tá quente. Daí eu lembro do deserto do Saara, que a água descia de helicóptero, parava lá no meio do deserto o dia inteiro. Quando a gente chegava lá, 2, 3 horas da tarde, a água estava fervendo. Ela se transformava num chá sem sabor. Então, eu agradecia por ter aquela água. Então, a gente tem que agradecer mais, não só pelos momentos de conveniência, os momentos de vitória, mas os momentos de derrota, os momentos de desconforto, os momentos de dor. A gente tem que agradecer, porque se você está aqui nessa vida, é tudo. Eu sempre falo que se eu estou vivo, se eu estou aqui tendo essa grande oportunidade de viver minha vida, o que eu vou reclamar? Por que eu vou reclamar? Eu sou realmente uma pessoa que posso me sentir um ser privilegiado pela quantidade de nãos que eu já recebi na vida, por exemplo, desde pequeno. E eu sou feliz. Sou feliz por cada não que eu recebi, que me ensinaram a me reinventar, me redirecionar e encontrar caminhos extraordinários, pessoas extraordinárias em cada passo que eu dou. Vamos voltar no tempo, Carlos. Qual a importância da ancestralidade? E aí uma pergunta para você.
Você honra a sua ancestralidade? Fred, a ancestralidade para mim é tudo, é muito importante, porque eu lembro quando eu fui para Madagascar, a emoção que eu senti de estar ali na África e encontrar um baobá de mais de 900 anos, um baobá que tinha que ter pelo menos umas 20 pessoas para abraçá-lo. E ali eu vi a força, né, daquela natureza e vi quantas pessoas abraçaram aquele baobá durante esses 900 e poucos anos. Então, a história da humanidade, né? E quando a gente fala ancestralidade, não tem como não pensar num ser tão importante na vida de todos nós aqui no planeta. Sem as mulheres, por exemplo, eu não estaria aqui. Sem minha mãe, sem a minha bisavó, minha tataravó. As mulheres, essencialmente as mulheres nesse planeta que sem elas a gente não estaria nesse planeta redesenhando nossa jornada. Então eu agradeço a minha ancestralidade, em especial as mulheres que vieram antes da minha mãe e que construíram todo o DNA dela e passaram para mim, para minhas irmãs, e que eu passo para meu filho e que eu passo para todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que eu honro a minha ancestralidade toda vez que eu entro num desafio e respeito o solo onde eu percorro, toda vez que eu estou dentro do desafio e respeito as pessoas que estão ao meu redor, que eu incentivo as crianças, principalmente nas escolas, que eu abraço meu filho com carinho, que eu dialogo com ele, não grito, que eu vivo o meu sonho de forma verdadeira, com entusiasmo e sorriso no rosto. Todos que vieram antes enfrentaram um desafio muito maiores que os nossos. Todos que vieram antes enfrentaram mazelas, preconceitos, dores que foram assim enfrentados com muito sangue também. E hoje estar sorrindo, eu estar podendo ir aos 4 cantos do mundo, é resultado de muita luta anterior a mim. E lógico que o mundo continua caótico, lógico que o mundo continua cheio de preconceitos, cheio de repartições, de diversos apartheids pelo planeta, né? Mas aqui dentro tem uma força muito grande que me faz seguir firme para oferecer o melhor para as pessoas, o melhor que foi construído em mim nesses milhões de anos aí atrás até aqui. E eu só tenho a agradecer pelos meus ancestrais. Hoje veio o sol pra me aquecer. Eu disse para vocês que este episódio seria especial. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa no planeta Terra. E para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar o Reset Humano.
e você quer receber o último podcast, escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo a vocês uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Sou uma montanha, me faz esquecer. Quando o amor não ganha, quando a dor sabe ser. Quero que é simples, simples é o que traz um ponto de curar. Sujar minhas botas de terra e de paz. Um dia eu irei me sofisticar até ser gameleira e ter minhas raízes abraçadas numa pedra. Ooh.